O desenvolvimento da pecuária no Pantanal é favorecido pelas grandes extensões de pastagens naturais e a excelente adaptação do gado e do cavalo à região. O ciclo de cheia e seca é o que caracteriza geograficamente a região, transformando o cavalo na principal ferramenta de trabalho na lida com o gado, especialmente nos períodos de inundação. Assim, o cavalo torna-se fundamental para a fixação do homem no campo e a viabilização das atividades da pecuária. Apesar da importância do cavalo pantaneiro para o desenvolvimento econômico da região, muitos animais estão contaminados com anemia infecciosa equina. Essa doença é conhecida mundialmente como febre do pântano e considerada a AIDS equina. Ela tende a comprometer o desempenho dos cavalos infectados, afetando indiretamente a pecuária extensiva. Crônica e contagiosa, a anemia infecciosa equina é causada por um vírus. As principais características da doença são febre, anemia e hemorragias, além de depressão, perda de peso e desorientação do cavalo. A propagação da doença pode ocorrer através da utilização de utensílios contaminados como agulhas, freios, esporas e arreios, e também por insetos vetores. A transmissão do vírus da anemia infecciosa ela ocorre quando o sangue infectado é passado de um animal doente a um animal sadio. Naturalmente, essa transmissão ocorre através de vetores, através de insetos, principalmente as mutucas. A situação se torna bem mais grave quando o homem entra nesse processo. Então o homem é capaz de agrupar os animais e, por exemplo, com uma agulha, usar a mesma agulha em vários animais, ele passa o sangue infectado de um animal doente para vários animais sadios em uma única oportunidade. No Pantanal, a anemia chegou na década de 70 por animais infectados e provavelmente comprados em outros estados. Logo, a doença se espalhou e houve uma elevada taxa de mortalidade de cavalos. Nesse período, o quadro de anemia infecciosa equina tornou-se agudo, chegando a dizimar tropas inteiras. Os produtores da região chegaram a pensar que com a morte de tantos cavalos, a criação de gado no Pantanal estaria comprometida. O envolvimento da Embrapa Pantanal nas pesquisas sobre anemia infecciosa equina na região apresenta uma alternativa de manejo, permitindo que os animais infectados continuem vivos, trabalhando e sem o risco de contaminar cavalos sadios. Essa pesquisa deu origem ao Programa de Prevenção e Controle da Anemia Infecciosa Equina através de diagnóstico e separação dos animais positivos e negativos. O nosso programa iniciou, então, fazendo um exame de todos os animais da propriedade e depois separou-se os animais infectados dos não infectados. A partir do momento que houve essa separação, os animais infectados, como eles permanecem com a doença para o resto da vida, não precisa ter uma maior preocupação com eles. A nossa preocupação então se voltou para aqueles animais negativos, ou seja, os animais não infectados. Nós constatamos que a prevalência no Pantanal, nas fazendas estudadas, nas 28 fazendas estudadas, é em torno de 30%. Sendo que os animais de serviço a prevalência era extremamente alta, de 50% a 80%. Depois viriam os redomões com a prevalência aí em torno de 20%. E os animais chucros e os potros, uma prevalência extremamente baixa, em torno de 5%. A realização criteriosa das etapas propostas pelos pesquisadores da Embrapa Pantanal permite uma redução gradativa no número de cavalos portadores de anemia infecciosa equina. O pecuarista Milton Zancanaro é um exemplo de sucesso. Na minha fazenda eu tinha um rebanho de aproximadamente 50% com a doença, com a anemia infecciosa. E num período de 2 anos, com um programa da Embrapa, a gente conseguiu deixar em ordem os animais. Os cuidados para que os animais continuem livres da doença é necessário que eles estejam em piquetes separados e traias deles também sejam todas elas trocadas para que não transmitam a doença da traia velha com os animais sadios. A Embrapa Pantanal contribuiu muito, assim, com os exames a gente ficou sabendo quais os animais doentes e quais os sadios. A gente isolou os animais doentes para que a longo prazo a gente conseguisse deixar os animais só os animais sadios.
O trabalho da Embrapa Pantanal, desenvolvido por meio do Programa de Prevenção e Controle de Anemia Infecciosa Equina, baseada no diagnóstico, separação e monitoramento dos animais, apresenta-se como uma forma prática e eficiente para o efetivo controle da doença em outras regiões do Brasil que apresentem características semelhantes às do Pantanal. Através desse programa se pôde obter animais livres de anemia infecciosa a partir das éguas infectadas. E isso foi juntando-se ao grupo dos animais não infectados. A nossa recomendação era que os animais infectados não trabalhassem juntos no mesmo serviço de campo que os animais infectados. Então você poderia manter animais infectados na propriedade, mas sempre isolados do rebanho negativo. E assim, durante um período de 5 anos, foi possível obter fazendas livres de anemia infecciosa, tá? Sem o sacrifício dos animais. Daqueles animais infectados, naturalmente, eles vão morrendo aos poucos. Esta estratégia é uma alternativa importante, pois evita o sacrifício dos animais positivos e viabiliza a utilização desses animais nas atividades de rotina da propriedade rural. A portaria número 77 estabelece as normas de combate e controle de anemia infecciosa equina no Brasil, prevê a formação de SECAIs, Comissões Estaduais de Controle e Erradicação da Anemia Infecciosa Equina. No Mato Grosso do Sul, a nossa SECAI, CCAI, estabelece que no Planalto os animais positivos sejam sacrificados. E no Pantanal, todos os animais positivos serão marcados e isolados. E também, em todo o estado, todos os animais em trânsito deverão ter guia de trânsito animal, GTA e exame de anemia negativo. O programa feito pela Embrapa Pantanal é um programa viável e que vai ser analisado pela SECAI para ser usado no Pantanal Sul-Mato-Grossense e em outras regiões do Brasil futuramente que tenham condições semelhantes. O programa proposto pela Embrapa Pantanal permite que o relacionamento do homem do campo com seu cavalo continue cada vez mais saudável, vivo e produtivo.